Você gostaria de fazer um esfumado lindíssimo como esse aqui, mas sente dificuldade, sente que alguma coisa nunca fica muito certa no final? Ou então você é totalmente iniciante na maquiagem e quer começar a aprender? Esse vídeo aqui é pra vocês. Eu separei absolutamente todas as informações e técnicas que eu poderia explicar pra vocês nunca mais errarem nesse esfumado. Então vem comigo pra esse tutorial. Olá, meus povos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa, comigo tá tudo bem, melhor agora que você tá aqui. E se você está chegando agora no canal através desse vídeo e ainda não me conhece, eu sou maquiadora, entusiasta da pele, estudante de estética e cosmética, e por aqui eu trago muito conteúdo pra você ficar belíssima com e sem maquiagem. Então se você gosta desse tipo de conteúdo ou precisa, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nada, porque minha amiga, tem tanta coisa aqui que às vezes eu até duvido que eu tô fazendo isso de graça. Sério, sinceramente tô tendo umas crises existencial aí. Mas o importante é que eu tô aqui pra te ajudar e a única coisa que eu peço é que você se inscreva e deixe aí nos comentários se eu tô conseguindo cumprir esse meu objetivo. E é claro, se você conhece alguma amiga, alguma familiar que também gosta ou precisa desse tipo de conteúdo, já encaminha pra ela esse vídeo ou algum outro que você, por acaso, der uma conferida aqui no canal e acabar gostando. Então vamos entender tudo o que você precisa saber sobre o tal do esfumado, porque ele é muito mais simples do que parece. O problema é que às vezes você não recebeu a instrução certa. Eu espero muito que você saia desse... Na verdade, eu acredito que você vai sair desse vídeo aqui sabendo fazer um esfumado show de bola. Vamos lá, deixa eu pegar minha paleta aqui, calma. Vou usar a paleta Top Secrets da Nina Secret, porque aqui eu tenho tudo que eu preciso para fazer qualquer tipo de esfumado e dar qualquer tipo de explicação para resolver qualquer tipo de dificuldade que vocês possam estar tendo. Já tem vídeo dessa paleta aqui, tá? Testando essa paleta, comparando ela com a outra, enfim. Vou deixar aqui o link na descrição, caso vocês queiram saber mais detalhes sobre a paleta. Se vale a pena, se não vale, enfim. Pra gente começar o esfumado, você claramente vai precisar de uma paleta de sombras e pincéis. Você não precisa ter um monte de pincéis, tá? O que você precisa ter de pincel para esfumar? Obrigatoriamente, é isso daqui, ó. Você precisa ter um pincel desse tamanho, que é um pouco maior, um pincel desse aqui do meio, que é um pouco menor, mas não é o menorzinho de todos, e um pincel que é esse aqui do final, que é o bem pequenininho. Como que é a questão desses tamanhos? Isso vai variar do tamanho do seu olho, porque pode ser que esse pincel que pra mim é o grandão, olha em proporção do tamanho do meu olho, ele ocupa toda essa parte do meu globo ocular até chegar aqui no côncavo, ó. Ele é um pincel grande pra mim. Pode ser que você tenha um olho muito grande e ele pra você seja esse daqui. Aí o que você precisa entender é isso. Qual é o grandão que vai ocupar todo o seu globo ocular? E a partir desse grandão você pega os menores, que você vai precisar ter um mediano e um menorzinho pra você conseguir trabalhar em regiões diferentes do olho sem perder o degradê do esfumado. Essa é a pegada dos pincéis do esfumado. Então não basta só ser um pincel pra esfumar, tem que ter o tamanho certo. Depois disso vem a regra básica do esfumado, que não necessariamente você precisa usar todas as vezes, que é usar 3 cores. Geralmente a gente vai ter uma cor mais clarinha, que vai ser a nossa cor de transição, que é para dar uma mescla da cor da nossa pele pro esfumado que vai ser iniciado. No caso dessa paleta, para mim seria essa daqui. Depois a gente vai ter uma cor que vai ser a mais presente do nosso esfumado, que daí você vai escolher, por exemplo, aqui tem laranja, rosa, tem o próprio marrom, que vai ser a cor que vai dar a presença, e uma cor um pouco mais escura para dar profundidade, que pode ser nesse caso tanto esse marrom como também poderia ser um preto. Você precisa necessariamente usar 3 cores, a de transição, a cor média e a cor mais escura? Não, você pode fazer um esfumado com uma cor só, básico. Às vezes você consegue nuances diferentes, criando um bom degradê com apenas uma sombra se ela for boa, tá? Mas nesse caso aqui eu vou seguir o padrão para que vocês possam entender até a funcionalidade dos pincéis e dos movimentos que a gente pode ou não fazer de acordo com as cores que a gente vai acrescentando. É um monte, não é difícil, mas tem vários detalhes. Então vamos lá. Vamos começar então com o maior pincel e a cor de transição, que vai ser esse marronzinho mais claro aqui. E eu vou aplicar ele do meu côncavo para fora. Aqui eu vou fazer um esfumado padrão, no formato mais arredondado que acompanha o formato do meu olho. Então não estou preocupada agora em alongado, em não sei o que, tá? Esfumado basicão. Antes da gente começar, eu preciso dizer
dizer que a sua pálpebra sempre tem que estar preparada. O que que isso significa? Você tem que estar com base aplicada na pálpebra ou aplicar um corretivo. Toda vez que eu faço a minha pele antes de fazer os olhos, eu já aplico a base direto em cima do olho também, porque ela já serve de preparação. Aí eu não preciso aplicar corretivo depois. E aí também já fica uma orientação. Se você tá com medo de borrar no esfumado, de cair sombra, estragar sua maquiagem, faz o olho primeiro. Então vamos lá. Com a pele molhada da base, que não foi selada, eu vou aplicar a primeira cor do meu côncavo, que é esse osso aqui, onde afunda, para fora. Tá? Então aplica lá no côncavo, ó, no ossinho, só aplica e aqui já começa. Primeira coisa, a aplicação. A gente deposita a sombra com batidinhas, como se a gente estivesse carimbando essa sombra. E a gente só para de carimbar essa sombra quando a gente estiver vendo no nosso olho a cor que tá na paleta. E aí depois que ela atingiu a pigmentação máxima dela, que é isso daqui, você vai começar a esfumar. Então eu só apliquei aqui no côncavo pra fora. E agora eu vou fazer movimento de vai e vem aqui nessa transição da sombra pro restante da minha pele. E vou trazer um pouco mais pra cá, ó, com esse movimento de vai e vem, porque daí a sombra pra cá, ela já vai vir esfumada. Você não pode pegar a sombra assim e aplicar no seu olho assim, ó. Jamais, jamais, não faz isso. Não existe isso. Você vai depositar e depois a gente vem com os movimentos de esfumar. Outra coisa, não pegue a sombra assim. Pegue sempre com o pincel deitado de lado, tá? Tá. Movimento de vai e vem aqui. E eu vou puxar aqui também, ó. Vou fechar aqui, ó, essa lateralzinha. Tá vendo? Quando que a gente vai usar movimento de bolinha? Porque é muito comum quando a gente vê tutoriais, a gente vê movimento de vai e vem e movimentos circulares. O movimento circular, ele precisa ser feito com muito cuidado, porque quando a gente faz ele, a sombra vai se expandindo. E quando a gente quer concentração de sombra, tipo assim, limitação, a gente tem que ir no vai e vem. E se você começa a fazer bolinha, ela começa a crescer. Se você aplica uma sombra em cima da outra e você faz bolinha, ela começa a misturar as duas cores, ao invés de suavizar a transição e criar o degradê. Explicado isso, espero que tenha ficado claro. Fiz aqui. Vou repetir no outro olho. Se você quiser aplicar essa sombra em toda essa região aqui, pode, não tem problema nenhum. Você pode começar aplicando ela da raiz do seu cílio até o côncavo, tá? Só que isso daí pode ser que atrapalhe as outras cores a pigmentarem em cima se a sua paleta de sombra não tiver uma boa qualidade de construção de camadas. Até por isso que eu tô fazendo assim, porque eu não sei que tipo de sombra que você tá usando. Essa paleta aqui, ela é ótima. Outra informação importante, pega sempre mais no final do pincel, porque daí a gente faz menos força. Se a gente tenta fazer o movimento de esfumar com força, a gente arranca a sombra do olho, ao invés de carregar ela. Acho importante dizer também que muitas vezes o seu esfumado não tá ficando bonito porque a sua sombra não é de qualidade, tá? Fica uma coisa meio manchada, não esfuma direito, não pigmenta direito, isso daí é um problema da sombra. Às vezes você tá se culpando pela técnica do negócio, quando na verdade você só fez a escolha de uma paleta ruim. A próxima sombra vai ser aplicada com o próximo pincel. A minha próxima sombra vai ser o rosa. Tá? Então vou pegar ela aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar depositando, só que como eu quero criar um degradê, eu vou depositar ela abaixo da outra. Então eu vou começar ela, nesse caso eu já vou direto daqui da raiz do meu cílio até o côncavo. A outra a gente aplicou do côncavo para fora. Essa vai ficar até o côncavo. E daí, quando a gente esfumar para tirar a transição, vai mesclar e vai criar o degradê. Pegou o negócio? Ai, meu Deus do céu, que só tem conteúdo de qualidade. Vocês podem perceber que às vezes eu venho aplicando, eu tô pegando bem pertinho aqui, ó, para ter mais precisão. Quando eu vou esfumar, eu vou lá pro final do pincel. Deposita primeiro, deposita. E depois dá uma tiradinha assim, ó, no excesso, movimentos de vai e vem para suavizar a transição e mesclar aqui sem perder o degradê. Aqui, ó, eu vou fazer bolinha. Para essa sombra, lembra que eu falei que o movimento de bolinha carrega muito a sombra? Eu quero que essa sombra chegue mais para cá, mas com uma corzinha mais clara. Então eu vou esfumar com movimentos circulares para ela ir chegando ali onde eu quero. Mas assim, ó, é bolinhas pequenininhas, tá? Pelo amor de Deus. Não vai fazer um negócio assim, que daí também estraga tudo.
E o segredo de um bom esfumado é paciência para dar acabamento. Então você vai construindo. Você fez ali, eu quero mais pigmentado, vai lá, pigmenta. Ah, não tá bem esfumado? Volta lá, esfuma. Tem que ter paciência, gente. Por isso que às vezes fazer com uma sombra só é mais fácil. Também tem seus truques. Olha como vai criando um. Vou fazer do outro lado. E agora, para finalizar, o pincelzinho menor com a sombra mais escura, que aqui vai ser esse marrom aqui. Essa sombra mais escura, ela vai vir aqui nesse cantinho, bem concentradinha aqui, só para dar um pouco mais de profundidade e escurecer esse rosa. E não necessariamente para aparecer essa sombra, tá? Por isso que o pincel tem que ser um pincelzinho menorzinho, porque senão a gente não tem controle de onde que essa sombra vai. E ela tem que ser bem controladinha mesmo. Só com batidinhas, vai construindo devagar, começa na raiz do cílio. Se você tem a pálpebra caída, vai olhando para frente do espelho para ver aonde que essa sombra tá indo, para ver se ela não tá cobrindo todo o rosa, que no seu caso pode ser que seja só um outro tom de marrom. E aqui os movimentos têm que ser bem pequenininhos, tá? E bem de levezinho. Aplicou a sombra mais escura, você vai voltar com aquele pincel da sombra do meio, que é o pincel do meio, sem pegar mais produto, para esfumar essa sombra escura com esse pincel da anterior. Por quê? Porque daí você só esfuma a transição. Se você esfumar com esse pincel da sombra escura, ele vai escurecer tudo. Entendeu? Esfuma de levinho, com cuidado. E ó a diferença que dá. Vocês conseguem perceber a diferença dessa última sombra? Comenta aqui pra mim. Agora, minha querida, você pode só finalizar isso aqui como você preferir na parte de cima. Nessa parte você pode aplicar uma sombra opaca, você pode aplicar uma sombra brilhosa, que é o que nós vamos fazer. Pode ser com o pincel ou pode ser com o dedo. Como a minha unha é grande, eu não consigo chegar lá no cantinho, eu sempre uso um pincel. Nesse caso, para sombra cintilante, brilhosa, enfim, o tipo de pincel adequado é esse tipo aqui, ó, que é o pincel de aplicar sombra. Ou então aquelas esponjinhas bem antigas, sabe? Que a gente usava antigamente. Vou pegar a sombra roxa e vou aplicar aqui, ó. Não sei se essa roxa vai ficar bonita. E aí aqui é importante, um erro que muita gente comete, que eu também cometia, não vem com essa sombra até aqui não, minha filha. Isso daqui já é parede do nariz. O seu olho, ele tá aqui, ó. Então você pode vir com essa sombra até aqui, ó. Você pode cobrir essa pálpebrazinha que no meu caso é dobrada, que vai até dar a sensação de que o seu olho é um pouquinho maior, que você tem mais espaço. Mas aqui, jamais aqui, ó, nunca aqui. Se a sua sombra chegou aqui, limpa, porque senão fica estranho. O olho perde o formato, não fica bonito. Ó, apliquei ali, tá vendo? Eu olho de frente, como minha pálpebra é caída, eu tenho que ter esse cuidado. E mais no cantinho interno ainda, já que a gente tem essa paleta pra usar, eu vou pegar essa mais clarinha com outro pincelzinho bem pequenininho, porque novamente meu dedo não chega ali. Vou aplicar aqui, ó. E como que a gente esfuma essa sombra aqui? Pega a sombra do marrom e passa aqui, ó, movimento de vai e vem, só pra não ficar marcado essa sombra aqui. E essa parte daqui, ó, para não ficar tipo uma divisão super marcada, pincel do rosa, que é a sombra que prevalece, e aí faz um movimentozinho de vai e vem aqui também, com cuidado para não invadir, para esse brilho não ir tudo até o final, caso você não queira que ele vá até o final. Dica extra, vocês viram que caiu bastante sombra aqui? Não, bastante não, né? Mas é normal. Não tô muito preocupada, porque minha pele tava selada e eu vou tirar. O segredo é pegar um pouquinho de pó translúcido, pega um pouquinho de pó translúcido no seu pincel de pó e varre. Antes de eu fazer a parte de baixo, eu quero deixar aqui mais um pincel que você pode vir a ter. Um pincel maiorzão do que o maior que eu mostrei, ou talvez do mesmo tamanho, mas que seja um pincel que você não vai usar com sombra, ele vai ser o seu borrachinha. Porque daí você pode pegar esse pincel e fazer movimentos de vai e vem aqui, ó, nas transições, só para suavizar a transição, sem prejudicar a questão de uma cor de sombra, outra cor de sombra, entendeu? Isso aqui é um ótimo aliado no acabamento da maquiagem. Você pode também pegar um pouquinho de pó compacto, dar um acabamento ou outro em algum lugar que você sentiu que não ficou muito legal. Na parte de baixo, se a gente faz só a parte de cima do olho, não fica tão bonito. Eu vou fazer primeiro de um olho e depois do outro para vocês verem a diferença. Eu vou usar um lápis, lapiseira no caso marrom, essa daqui é a Retrátil para esfumar da Dylos.
Vou passar na linha d'água e vou sumir do vídeo porque não consigo. E eu já vou aproveitar... eu fiz nesse olho aqui também. Não tem problema, daqui pra frente eu não faço. E vou aproveitar e dar uma sujadinha na raiz aqui, ó. Só até metade do olho. E agora, mais um pincelzinho coringa legal de ter. É esse tipo de pincel aqui, ó. Bem pequenininho, ou pode ser também esse daqui, ó, que também dá pra fazer sobrancelha. Eu gosto mais desse porque ele é ainda menor e ele é bem firme, bem durinho, então ele me dá mais precisão. Você pode fazer embaixo o mesmo degradê que você fez em cima, apesar de não ser tão necessário. Como eu já passei aqui o lápis, eu vou passar o marrom mais escuro primeiro, porque lembra que as cores mais escuras, elas são sempre mais próximas dos cílios, tanto embaixo quanto em cima. Então eu vou pegar aqui esse marronzinho escuro pra esfumar essa lapiseira, movimento de vai e vem. Poderia ser só a sombra também, se não precisa sujar a raiz do cílio ali. E depois eu vou ter que pegar outro pincel, porque eu ainda vou ter que fazer do outro lado. Então eu vou ter que pegar um outro aqui para passar o rosa. Vou pegar o rosa e vou passar aqui embaixo. E conforme a gente vai fazendo o movimento de vai e vem, vai criando embaixo o mesmo degradê de cima. E como esse olho eu fiz ele inteiriço, bem grande em cima, eu posso fazer bem grande embaixo também, para esse olho não sumir. Se fosse um esfumado diagonal, se eu não me engano é esse o nome, que já tem tutorial aqui, eu faria de uma forma diferente a parte de baixo, tá? Nem tá finalizado e olha a diferença que temos de um olho pro outro. Por isso que fazer a parte de baixo é tão importante. Pronto, eu vou só dar um trato nas minhas sobrancelhas e, em alguns casos, isso faz muita diferença. Sinto que eu sou um desses casos, porque a minha sobrancelha é muito clarinha. Então, quando eu dou uma preenchida nela, uma pintadinha, ela dá uma acendida na maquiagem. Na questão de esfumado, é isso aqui. Agora a gente só tem que finalizar a maquiagem como melhor convir. Passei um pouquinho da sombra clarinha, dessa daqui, ó, aqui embaixo da sobrancelha também, que fica bem bonitinho. Agora eu vou passar a máscara de cílios, vou decidir se eu vou colocar cílio postiço ou não, e eu já volto pra finalizar o vídeo, a gente dá um close e umas considerações finais. 3 semanas depois... E está pronta a nossa make, gente. Olha, eu dei um charme aqui. Gostei. O que eu fiz? Eu passei um pouquinho da sombra flocada líquida da City Girls, que eu estou apaixonada. Desde que eu comprei ela, eu tenho usado ela praticamente todas as vezes. Primeiro porque vem muito e eu tenho que fazer isso aqui render. E segundo porque fica simplesmente linda, maravilhosa. Vamos dar um close para vocês verem como ficou o nosso esfumado com esse glitter flocado. Coloquei também um cílio postiço bem discreto, só pra dar uma valorizada, porque depois que eu coloquei o glitter, eu senti que tava faltando alguma coisa pra sustentar esse olho um pouco mais tchan. Nos lábios eu passei o batom líquido mate da Bruna Tavares na cor Amanda, com o lip gloss da Dylos, só pra dar um arzinho um pouco mais vinílico, mais hidratante. E é isso, dei uma retocada no blush, coisa e tal, e está pronto. Olha só que trabalho lindo de esfumado que nós fizemos juntas, não é mesmo? É claro que você precisa praticar. Você tem agora todas as ferramentas na sua mão para fazer qualquer tipo de esfumado, porque a técnica do esfumado é a mesma para qualquer esfumado. O que vai mudar é a cor, o formato que você vai fazer, mas em suma é isso aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo. Fala a verdade, esse vídeo merece ser compartilhado, né? Para ajudar outras pessoas a aprenderem também. E assim você também ajuda a gente aqui no engajamento. Beijos! E até a próxima!